Glória a Deus. Amém ou não, amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, são essas coisas que alegram o coração do Pai, né? Nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Glória a Deus. A gente começa a ver a igreja crescer, a igreja levantar outras pessoas para estar realizando a obra do Senhor, e assim acontece. Glórias a Deus. Queridos, hoje eu estava lá em casa trabalhando um pouquinho. O pastor Edson também veio aqui na igreja, trabalhou o dia inteiro aqui, né? Terminamos de pintar por fora. Na verdade, ele pegou de pintar por fora, né? Não deu para ver de jeito que queimou o holofote aqui, mas a gente já vai comprar outro. Mas até polir ali os símbolos ali da quadrangular, ele poliu, tá coisa muito linda. Até quando ele mandou a foto, eu falei, nossa, sabe que ele mexeu no computador, estava tão bonito, tão perfeito. Mas é que quando as pessoas de Deus colocam a mão, gente, nas coisas, e faz com excelência, né, não tem como não ser notado. Havia realmente uma coisa, uma graça, né? O irmão Luiz, irmãos, por favor, não vou dedar, o irmão Luiz, vou contar. Irmãos, o irmão Luiz recebeu unção de reta escavadeira. Foi essa. Irmãos, ele pegou entulho. Esse menino ali, né, 18 anos, né, deve ter 18, só pode, né? Pegou entulho, quem já carregou entulho sabe que é difícil, é melhor se carregar areia, é melhor carregar barro. Entulho é complicado, você não pegar na pá, bate na pedra. Ele levou os entulhos lá para baixo, que estava aqui do lado da igreja, uns negócios assim que eu falo, Deus, o que nós vamos, o que vai dizer, né? Tipo, eu não estou falando isso para exaltar o irmão Luiz, mas para agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz. E cada um, irmão, você vê que a gente, né, talvez você não percebeu, mas nós pintamos a igreja por dentro, nós trocamos a porta lá dentro. Depois eu quero que você veja, a gente fez uma salinha para as crianças, né, de 0 a 3 anos, uma cadeira para a mãe amamentar, um trocador para trocar, daí aqui no meio um colchãozinho ali para as crianças ficarem brincando, uns brinquedinhos. E ainda não acabou, nós não terminamos, né? A sala do pastor está um cantinho meio entulhado, né? Mas nós estamos se virando, e não é importante, isso é o menos importante. E vamos arrumar também o ar-condicionado para ter um climazinho bacana ali. Vamos colocar um tatame ali também, aquele tatamezinho de criança, né, para as crianças não ficarem no chão. Então devagarzinho a gente vai ajeitando. Foi pintado lá fora, consertado parede, uma série. Enquanto a gente não começa a construir, então vamos deixar a casa do Senhor bem bonitinho, né? Precisamos instalar ganhamos um ar-condicionado mais forte, mais potente, só pode instalar. Então muita coisa está acontecendo, e louvado seja Deus que tem achado graça, né, nas nossas vidas e tem nos abençoado. Queridos, agora hoje o pastor Edson foi lá em casa, né, agora no final do dia, e foi atrapalhar lá, irmão, porque eu tinha feito a pastora trabalhar, sair pintando lá, e ele, não, pastor não faz, o pastor Edson, deixa a pastora fazer, né? Ele, coitada da pastora, coitada nada, deixa ela fazer, né? Judiando da pastora um pouquinho, né? Você pensa que eu não judio da pastora, eu judio. Mas ele falou uma coisa, tudo isso para contar o que para vocês? Ele chegou e falou assim, que ele foi fazer um serviço de uma casa, era uma pessoa católica. Ela perguntou assim, eu não entendo, por que as pessoas esperam, né, ser protestantes, ser evangélicos, para deixar de parar de beber, de fumar, de mentir, de fazer coisa errada, né, de ir em festa? Eu não consigo entender essas coisas. O Deus não é o mesmo, né? Foi isso que você falou. O Deus não é o mesmo. E ele falando, e o Espírito Deus ministrando no meu coração. O Espírito Santo fala assim, presta atenção, né? Presta atenção que eu estou dando a introdução da palavra dessa noite para você. Eu falei, amém. E eu só ouvindo ele, né? Daí, claro, dentro de mim eu já tinha uma resposta, eu não queria ouvir. Eu confesso que até achei fiquei curioso em saber a resposta que ele tinha dado para a mulher, né? Se seria a mesma resposta que eu teria dado. Então eu vi que sim, porque ele falou, não, o Deus é o mesmo, né? O que muda, né? O Deus é o mesmo. O Deus dos católicos não é o mesmo Deus do Evangelho. Ele falou assim, você crê naquele que criou os céus e a terra e todas as coisas? A mulher falou, sim, creio. Então, é isso. Agora, o que muda é o entendimento, diga comigo, o entendimento de quem nós somos diante desse Deus. Irmãos, para quem só tem uma religião, tem um Deus que criou todas as coisas e tem alguém aqui que precisa ser salvo, e o máximo que vai acontecer é a possibilidade de servir a Deus, né? Quem sabe servindo a Ele eu não vou para o inferno. O religioso é isso. O crente, o cristão, aquele que conhece a palavra do Senhor, tá? Crê que Deus é Criador, mas agora não só Criador, mas Criador e Pai de todos nós.
um Pai que garantiu a nossa salvação em Cristo Jesus. Garantiu. Jesus deixou alguém de fora. Quando ele morreu na cruz, ele deixou alguém de fora? Não, ele morreu por todos. Ah, mas quer dizer que todos vão ser salvos? Não. A pessoa precisa reconhecer o que ele fez. A pessoa precisa acessar esse benefício, né, que o Deus Pai deixou para nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: porque se alguém chegar para mim e para você e fazer a seguinte pergunta, né? Até eu coloquei aqui como tema da mensagem de hoje: o que você acha que é a vida, ou que a vida é? O que você acha que a vida é? Irmãos, é interessante que assim, via de regra, eu até procurei na internet os termos filosóficos, né? E eu coloquei aqui, em termos filosóficos, né, faríamos essa pergunta para saber, né, o que você acha que a vida é? Porque essa pergunta é para que é? Para a gente entender o sentido da vida. Irmãos, por que uma pergunta dessa? O que a vida é, Alex? Porque de repente você está vivendo uma vida toda, de repente você vai morrer, meu irmão, minha irmã, sem saber para que era a vida, sem saber para que Deus criou a vida para nós, o que Deus criou nós para essa vida. Para isso eu e você precisamos responder a pergunta que é filosófica, mas ela é real, quer dizer, para que eu existo? Para que eu existo? Então é interessante porque isso vai trazer o que? Um entendimento. Diga comigo, entendimento. Paulo já fala assim, irmãos, que nós precisamos ser transformados no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então olha só, irmãos, como é que nós não... Se nós já amávamos um Deus Criador, imagina agora como é muito mais fácil amar um Deus que é Pai de todos nós. Amém ou não amém? O Pai é nosso ou não? Sim. Se não é só você olhar o Pai Nosso, vai lembrar: Pai Nosso que estás no céu, lembra? Então o Pai é nosso, sim ou não? Sim. Diga: o Pai é meu. O Pai é meu. Só seu? Ou o Pai é de todo mundo? O Pai é de todos, que o recebe como Deus. Jesus como seu irmão mais velho, que se entregou por nós. E a Bíblia fala assim: mas todos quanto receberam, João 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, por que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Porque eu recebi Jesus na minha vida. Então agora eu passei por adoção ser filho de Deus. Quantos estão aqui? Diga amém. Amém. Então, irmãos, para que eu existo? Para que a vida, né? O que essa vida é? Agora, olha que interessante isso. Se eu perguntar para você assim, se você parar para pensar no amanhã mesmo, hoje é quarta, quinta-feira, você vai pensar assim: não, amanhã é quinta-feira, eu vou acordar e vou fazer o quê? Pensa no fazer. O que você vai fazer? Talvez, irmãos, com exceção de algumas pessoas, e talvez amanhã, quinta-feira, vá pescar de manhã, porque é o dia de folga, né? Ou, sei lá, passear, ou fazer qualquer outra coisa, tá? Mas via de regra, ou seja, no âmbito geral, todo mundo que fosse responder essa pergunta ia falar assim: pastor, amanhã de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu acordo, tomo um café, às vezes nem tomo café, e vou trabalhar. Sim ou não? Isso está, irmãos, está intrínseco, está dentro da pessoa: eu vou trabalhar. Então veja bem, se a gente parasse aqui e perguntasse para essa pessoa, tá? Você existe para quê? Talvez ela falasse assim: não, eu existo para trabalhar. Mas trabalhar para quê? Ou para que trabalhar? Trabalhar para poder comer, para poder vestir, para poder habitar, dormir, para mim poder, porque aqui comer, beber, vestir, ter onde morar, ter algumas posses. Eu trabalho para isso. Ou não é mais ou menos assim, irmãos, hoje? Sim, não. Via de regra as pessoas, não é assim que... Por que as pessoas trabalham? Não é para isso? Não é para comer, beber, vestir, pagar as contas? Sim ou não? Amém ou não amém? Por favor, se estiver errado, não tem problema. Você pode levantar a mão para você, não. Não é bem assim. Tem gente que trabalha, mas não é para isso, né? Via de regra, no geral. Agora, da onde vem este pensamento? Da onde é produzido esse pensamento? Possivelmente de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha. Ok, e é verdade. Jesus falou assim: olha, meu pai trabalha até hoje. E é verdade. Agora, para que Deus trabalha? Sabe que Deus trabalha, irmãos, para pagar, para ter o que comer? Sabe que Deus trabalha para ter o que vestir? Sabe que Deus trabalha para ter onde morar? Sabe que Deus trabalha para quê? Lembre-se que nós estamos falando da transformação do nosso entendimento.
Ou seja, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como se Deus estivesse falando para nós, irmãos, aqui, ó, em segredo. Irmã Marta, se vocês entenderem o que eu ensino, o que eu deixo para os filhos, ou o que eu entrego para os filhos, vocês vão trabalhar. Mas não vão trabalhar para ter que comer, beber, vestir. Por que não, pastor? Então vamos deixar que as escrituras falem conosco, para a gente não ficar aqui no achombro, na teoria, na narrativa. Vamos deixar que a palavra do Senhor fale. Primeiro, eu quero pautar algumas coisas. Provérbios 3:6 fala assim, ó. Hoje nós vamos lançar aqui, tá? Porque a gente está sem ali a projeção. Mas olha só, Provérbios 3:6, se você tiver a sua Bíblia aí, leia comigo. Senão eu vou ler aqui, eu vou ler na tradução NVB, tá? Lembre-se, diz assim, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Diga comigo, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Olha só o que diz. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Todos os caminhos é tudo que você faz, ok? Tudo que você faz. Põe Deus em primeiro. Daí diz assim, ó, e Ele guiará os seus passos. Deus guiará os seus passos. E você andará pelo caminho certo. Diga amém. Não é o ideal para todos nós? Que Deus guie os nossos passos para a gente andar no caminho certo? Sim ou não? Muito bem, até aqui tá bom. Agora então, queridos, eu quero então que você abra comigo em Gênesis 1, lá no capítulo 1, no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 20, versos 27 e 28. Você vai lembrar que o capítulo 1 fala no princípio Deus criou os céus e a terra, verso 1, né? E depois ele começa a dizer como ele foi criando todas as coisas, como estava a terra, sem forma e vazia, depois haja luz, e houve luz. Lembra? Foi toda a construção, toda a construção. Agora eu quero chamar a sua atenção agora para o sexto dia. Por quê? O que acontece no sexto dia? No sexto dia ele cria o homem. Veja que nós estamos indo em direção ao quê? A resposta da pergunta de para que eu existo. Diga comigo, para que eu existo? Ou melhor, diga para você mesmo. Olha, eu vou olhar para mim, Alex, para que você existe? Olha para você e diga, para que eu existo? Pastor, tem uma mulher que fala assim, pastor, eu só existo para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, eu quero receber maltrato do marido. Tem gente que vai responder isso. Se não entender o propósito da sua vida, tá? Olha só, Gênesis 1, 27, 28 diz assim, verso 27, na NVI, quem tem a sua tradução NVI, diz assim, ó, então Deus criou o ser humano. Eu quero partir daqui, de quando ele criou o ser humano, tá? Sexto dia ele criou o ser humano, ó, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Preste muita atenção. Esse é o plano de Deus, a imagem de Deus o criou, tá? Homem e mulher os criou. Versos 28. Deus os abençoou. Qual a primeira coisa que Deus fez depois de criar o homem e a mulher, irmãos? Abençoou. Onde está aqui? Gênesis 1, 28. Eu peguei rápido? Gênesis 1, 27, 28. Então, na NVI? Vê se você consegue colocar na NVI para mim, que daí a gente fala a mesma língua. Senão não tem problema. Olha lá, então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e a mulher os criou. Verso 28 agora, olha só, gente, Deus os abençoou. A primeira coisa que Deus fez, abençoou. Bora pensar, a primeira coisa que Deus diz acerca do homem que ele criou, a primeira coisa que Deus libera sobre alguém que acabou de nascer, é uma bênção, uma palavra, dizendo assim, e abençoou, não está no futuro, abençoará, não está no passado, abençoou lá atrás, não, abençoou no sentido assim, é uma bênção, esse ser é uma bênção. Por que como é fácil? Por que esse ser é uma bênção? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de quem? Do capeta? Não, de Deus, tá? Deus é bom, sim ou não? Sim. Então Deus o abençoou, esse homem, olha só, Deus abençoou e ele lhes disse. Então aqui nós vamos ver o que Deus disse. Interessante que a primeira coisa que Deus diz não é levanta cedo e vai trabalhar, vagabundo. Não. Vamos lá. Mas Deus diz assim, sejam férteis. Pastor, mas esse fértil quer dizer isso. Fértil quer dizer produza. Sim, produza. Vamos ver o quê?
Sejam férteis e multipliquem-se. Multiplicar o que, irmãos? Multipliquem-se. Multipliquem-se. Irmãos, a primeira coisa que Deus falou, né, a cartinha que Ele deixou com Aníbal, para quando Aníbal aprendesse a ler, era: Aníbal, saiba de uma coisa, eu te abençoei. Sabe para quê, Aníbal? Você multiplicar outros Aníbals. Ah, mas vou multiplicar outro Aníbal? Mas o Aníbal é ruim, o Aníbal é, mas o Aníbal feito à imagem e semelhança de Deus, não. Mas você está entendendo? Diga amém. O Aníbal feito à imagem e semelhança de Deus é justamente o Aníbal à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é Deus falando assim: criei em vocês, como criei em vocês, vocês vão criar outras pessoas, todas semelhantes a mim. Quantos estão entendendo? Amém? Amém. E olha só, e você tem uma condição maravilhosa, porque você já sabe que vocês são férteis, ou seja, tudo que você botar a mão vai ser abençoado, tá? Desde que o propósito seja multiplicar-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu coloquei assim: a primeira coisa, irmãos, que a gente vê nesse livro é a capacidade de semear a si mesmo. Deus nos abençoa e a primeira coisa que Deus faz é nos dar a capacidade de a gente semear nós mesmos. Por que quando o homem e a mulher se encontram, casa, une-se e tem um filho? Semente de um, semente do outro, né? E gera mais uma criança. Para quê? Para cumprir a ordem. Multipliquem-se, cresça. Agora, a gente pode pensar: será que Deus não pensou que agindo assim, sendo fértil, multiplicando-se, tá? Subjugando, eu ia ter que um monte de conta para pagar, né? Sempre não faltou, ele fala, em algum lugar ele coloca assim: ó, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, e vocês vão ter que trabalhar muito para pagar as suas contas, porque quanto maior for a tua família, maior vai ser a sua conta. Daí você pega a história, por exemplo, como Abraão, irmãos, foi, ou talvez ainda seja, um dos homens que teve mais recursos no mundo. Abraão foi riquíssimo. E por que Abraão foi riquíssimo? Vocês lembram por quê? Porque ele era capaz? Porque ele tinha uma empresa? Não, ele era riquíssimo porque ele foi chamado para ser pai de muitas nações. Por que Deus enriqueceu Abraão? Porque ele foi chamado para ser pai de muitas nações, pai de muitas pessoas, criados à imagem e semelhança de Deus. Vontade de Deus, irmãos, que nós estejamos o quê? Sendo férteis. Ah, pastor, eu sou estéril, eu não posso ser fértil. Outra vez você esteja pensando assim: o que você está querendo dizer, pastor? Que o negócio é fazer filho? Eu estou querendo dizer que, se você não entender para que você existe, porque assim, uma mulher pode gerar um filho, um homem pode fazer um filho. Agora, e quando esse filho é espiritual, tanto o homem quanto a mulher podem gerar e fazer esse filho. Como é fazer alguém espiritual ser fértil, levar alguém a conhecer a imagem e semelhança de Deus? Quantos estão entendendo também? Olha só, irmãos, se nós parássemos aqui e perguntássemos para que Deus criou Adão e Eva, nós ia dizer assim: Deus criou Adão e Eva para se multiplicar, para gerar pessoas. E ele vai dizer para encher a terra, aqui ó, subjuguem a terra, dominem depois sobre os peixes, quer dizer, depois haja governo. Mas olha só, isso que eu quero que você entenda: Deus primeiro abençoa, porque Deus, se nós não abençoasse, nós não ia ter condição de fazer nada. Primeiro, então, abençoar o que quer? Dar condição. Diga comigo: abençoar é dar condição. Você sabe o que o Espírito de Deus está querendo dizer para você e para mim? Se nós entendermos isso aqui, Ele está dizendo assim: olha, eu estou disposto a dar condições, melhor, eu já dei condições para vocês fazerem a minha vontade. Eu já dei condição para vocês fazerem o que vocês precisam fazer, que é ser fértil, que é se multiplicar. Por que Deus quer que Adão seja fértil, Eva e se multiplique, irmãos? Porque Deus está formando uma família. Deus está formando a família dele. Agora, irmãos, olha só. Então, em que momento
alguma coisa mudou. Como assim? Houve o pecado. Agora sim. Agora Deus falou, agora consorte o seu rosto, você vai ter que trabalhar. É verdade. Mas mesmo assim, Deus falou assim, agora não vai ser tão fácil como eu fiz para ser. Mas mesmo assim você continua sendo abençoado, se você continuar sendo fértil e multiplicando-se. E assim você vê na Bíblia que a história, por que a história é cheia de genealogia? Para você acompanhar toda a evolução das nações. Tá, pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que isso tem a ver comigo? Onde que eu entro nessa história toda? A questão é, irmãos, que quando o povo de Deus ele foi escravizado lá no Egito, o Egito ensinou uma coisa, o Faraó ensinou uma coisa. O Faraó, você sabe que é a expressão de Satanás, ele é a figura do diabo, tá? Que quer o que? Escravizar todos nós, escravizar você, escravizar mim, escravizar a nossa família. Então o Egito ensinou algo para o povo de Deus, que era o que? Vocês vão trabalhar para mim, em troca do seu trabalho, vocês trabalhando eu dou para vocês o que comer, o que beber, o que vestir e aonde morar. A única condição é que vocês não deixem de trabalhar para construir o meu império, do Egito no caso. Olha só, Deus ele não condicionou nenhum tipo de trabalho para mim e para você, tá? Para construir algo para Ele, a não ser para nós darmos sequência a uma família que Ele começou através de nós. E agora a gente fala assim, não, olha, vocês têm que trabalhar. Se vocês querem comer, beber, vestir, vocês têm que trabalhar. Para isso vocês precisam, né, ser escravos. Para pensar, trazendo para os dias atuais. Quem quer comer hoje, tem ou não tem que trabalhar? Tem. Quem quer vestir hoje, tem ou não tem que trabalhar? Quem quer morar hoje, tem ou não tem que trabalhar? Seja para pagar o aluguel ou prestação de uma casa? Tem. Será que nós não estamos vivendo uma vida de escravo? Só não estamos chamando o mundo atual de Egito, mas na verdade estamos no Egito? E será que Jesus não é a figura, ou melhor, Moisés não é a figura do Jesus de hoje que quer nos libertar, assim como Moisés libertou eles? Olha só, quando Moisés libertou esse povo, a primeira coisa que esse povo ficou sem, o resultado do trabalho deles. Não adiantava eles fazer alguma coisa no deserto, porque o deserto não ia dar nada para eles, o Egito dava. Por isso que eles começaram a ficar com saudade do Egito, da escravidão. Por quê? Eles sabiam de uma coisa, lá no Egito eu faço algo e eu recebo algo. Assim é a religião. A religião, a gente faz uma reza e a gente recebe. Agora veja bem, o cristianismo é o seguinte: eu não preciso fazer uma reza, muito bem rezar. Eu preciso apenas saber quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Então você não precisa pedir nada para Deus? A minha Bíblia, e deve ser a mesma sua, diz lá em Mateus 5 e 6, ou melhor, Mateus capítulo 6, vai falar assim: não fique como os pagãos, em vãs repetições, dizendo o que bebeis, orando preocupado com o que bebeis, com o que vestir. Não, lembre-se, né, que vocês são os filhos de Deus, mas busca Ele em primeiro lugar, o seu reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, irmãos, busca Deus, o seu reino, o que é? Sua vontade, e o resto vai ser acrescentado. Quem quer esse resto? É o comer, beber, vestir. Tá? Quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não, precisa. Por que precisa? O trabalho vai te ajudar o quê? Estar com pessoas, para você estar gerando filhos para Deus. Observe que o nosso, em resumo, irmãos, o meu trabalho e o seu trabalho hoje deveria ser o meu e o seu trabalho que promoveria a bênção recalcada, transbordando, que iria trazer para nós hoje, né, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deveria ser ganhar almas, fazer filhos para Deus. Se nós entendêssemos que o nosso chamado, que nós existimos para isso, se eu e você entendesse que nós existimos para fazer filhos para Deus, eu digo para vocês, se nós não íamos precisar viver
preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque essas coisas, conforme Mateus 6, são coisas dos pagãos, é coisa de quem não tem Deus. Agora, nós preferimos fazer algo para comer, beber e vestir, porque nós não queremos mais gerar nem filhos espirituais e nem filhos da carne. Lembre, e Deus deixou vários exemplos, eu cito um deles aqui, a própria Sara. Lembra lá 1 Samuel? A Sara, mãe de Samuel, ela era estéril, tinha Sara e a Penina, lembra da história? A esposa de Elcana, ela não podia ter filhos. Então aquela coisa, ela queria ter filho, ela queria ser fértil, mas ela não era. Tanto é que o marido dela teve que ter outra mulher, a Penina, para ter filho. Mas diz que ele amava ela. Amava ela, a Ana. Mas a Ana não podia gerar. Ah, amaldiçoada? Não. Alguém que não tinha entendido o propósito. Porque conforme a maldição ela já foi abençoada. Mas então, se ela era abençoada, por que ela não gerava? Porque ela não estava vivendo a vontade de Deus, ela não estava vivendo o propósito. Não, mas ela queria ter um filho, ela queria ter um filho para ela. Porque o dia que ela decidiu ter um filho para Deus, fazer um filho para Deus, Deus deu o filho para ela. O dia que ela chegou e falou: pai, me dá um filho que eu trago, que eu devolvo para ti. Ela ficou grávida. Por que às vezes nós, como igreja, estamos estéreis? Porque nós queremos para nós. Eu quero um carro para mim, eu quero a casa para mim, eu quero dinheiro para mim. Inclusive eu não quero ter muitos filhos, porque como é para mim os filhos, então imagina você com 10, 15, 20 filhos. Quando é para você, você já pensa mesmo do tamanho da conta. Agora, se você entendesse que esse filho não é para você, é para Deus, aí eu entendo, porque quando eu era pequenininho, eu dizia que eu queria ter pelo menos 10. Porque como criança, eu tinha a mente de Cristo, mais do que você vai ficando adulto, você vai desviando. É verdade. É verdade. Ah, pastor, quer dizer então que hoje o negócio encheu o mundo de filhos? Eu digo para você, se você entende que você tem que fazer filho para Deus, sim. Mas se você não quer, então faça filhos espirituais para Deus. Ou seja, salve pessoas, leve pessoas a Jesus. Você vai ver se Deus não vai abençoar você. Vou te dar um exemplo, irmãos. Pega alguém. Se você puder fazer esse teste, faça de alguma maneira. Pega alguém que tenha lá vários filhos, uma casa, antigamente era assim, nossos avós, nossos pais, os avós, aquela filharada, 18, uma coisa doida. Você lembra de algum desses aí que morou debaixo da ponte com 20 crianças? Não, nunca. Não tem como. Mesmo às vezes sem saber, está fazendo a obra de Deus, que está gerando filho para Deus. Ah, mas não são crentes, não são evangélicos, não sabem o que estão fazendo, não sabem ainda, mas um dia aquelas crianças vai encontrar o pai delas, de verdade, que é Deus. Irmãos, o meu pai me fez, mas eu fui encontrar o meu verdadeiro pai bem depois, inclusive depois que meu pai aqui na terra tinha morrido, para mim entender quem era realmente meu pai. Agora, eu louvo a Deus, sou grato a Deus e honro meu pai na carne por ter me feito. Podia ter me abortado. Por que os jovens hoje não querem mais casar e não querem mais ter filho? Porque a mentalidade deles está o seguinte: eu vou ter um filho, eu vou ter que cuidar de um filho, porque está vendo aquele filho como dele. Mas Deus não nos trouxe a existência para isso, para nós pensarmos que algo é para nós. Não. Eu e você estamos aqui para fazer para Ele. Se você tem a sua empresa é para Ele, pode ter certeza, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai receber todas as vezes. Agora, se essa empresa é para você, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Luciano Hang, da Van, e eu falei: meu Deus, por isso que ele está abençoado e vai ser cada vez mais abençoado. Ele falou assim: gente, vocês acham que eu estou preocupado com dinheiro? Ele falou: hoje eu não trabalho mais por dinheiro, mas eu entendi que eu tenho que cuidar dessas pessoas. Eu não sei se ele tem essa consciência ou não. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está sendo fértil e multiplicando. Essas pessoas que ele dá emprego são pessoas que ele está o quê? Cuidando. Então ele tem empresa para quê? Para permitir que aquelas pessoas sejam cuidadas. Quem são aquelas pessoas? Filhos de Deus. Ah, mas não tem só crente ali.
está entendendo. Todos são feitos para serem filhos de Deus. Nem todos vão receber essa revelação. Por quê? Porque está precisando de pais que leve essa revelação para eles, para que eles possam se tornar filhos de Deus. Eu precisei de um pai espiritual para revelar isso para mim, que se eu recebesse Jesus como Senhor na minha vida, eu seria feito filho de Deus. Automaticamente recebi uma revelação que faz com que eu quê? Eu agora sei quem eu sou e para que eu existo. Eu digo para vocês, irmãos, eu achava que se eu tivesse uma igreja grande, na verdade é assim, eu sempre achei, porque eu nasci numa igreja grande, eu nasci na fé na igreja grande, eu fui pastor de uma igreja grande. Depois eu saí, depois de 18 anos, ali eu saí, assumi uma igreja, que foi a última que eu estava, fiquei 11 anos, era uma igreja grande, e eu pensei que daria ser gigante, porque eu achei que, como eu vi numa igreja grande, é porque Deus estava me ensinando para ter uma igreja grande. Mas por que eu queria ter uma igreja grande? Porque eu queria ter uma igreja grande, eu queria ter muitos filhos. O que Deus fez? Falou assim: eu vou te dar uma igreja grande, Alex, quando você entender que a igreja e eles não são seus, são meus. Então agora você vai para uma igreja pequena para você entender, tá? De quem eles são? Eles são os meus filhos. Você é apenas o que? O tutor que vai conduzi-los a mim, levar o que? A revelação de quem eles são. Irmãos, o que eu estou tentando fazer aqui nessa noite é o que? É revelar para você que primeiro você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, tá? Eu digo para você assim: Deus vai prover para você tudo o que você precisa e até o que você não precisa, para você cumprir o chamado da sua existência. Ah, pastor, mas é isso que eu quero saber. Eu sempre olho dos filhos de Deus. Qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade? Simples: fazer filho para Ele. Quer dizer que eu tenho que me engravidar, pastor? Mas eu sou homem, como é que eu faço? Faça filho para Ele, faça filho espiritual. Ou dê condições para que aquelas pessoas que ainda são criaturas e não filhos possam subsistir até que alguém vá lá e revele para elas quem elas são, gerando filhos de Deus. Não sei se você está conseguindo, mas que o Espírito Santo revele ao teu coração. Como é que eu experimentei isso, irmãos? Eu falei que eu nasci na fé numa igreja grande, depois construí uma igreja grande, sempre tive salário grande, porque antes de ser pastor, eu era funcionário de multinacional, então eu sempre ganhei bem. Sempre ganhei bem. Na verdade, eu fui ganhar mal na igreja. Eu sempre ganhei bem. Tá? Quando eu casei, minha esposa casou, né, com um profissional liberal. Não casou com um pastor. Depois eu me tornei pastor. Só que eu achava o seguinte: e por que eu quero ter uma igreja grande então? Porque agora com uma igreja grande eu posso ter um salário grande, para mim continuar tendo um bom rendimento como eu. Mas veja bem, como que Deus teve que me ensinar que era quase isso, porém não era assim, me mandando para uma igreja pequena, onde a arrecadação da igreja era menor do que o salário que eu tinha antes. E agora, naturalmente, humanamente, eu estou falando, porque, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas. Daí eu mando meu currículo para deve ser fácil, meu currículo era bom, e não abre porta nenhuma. Por quê? Porque Deus estava fechando todas as portas. E por que Deus estava fechando todas as portas? O Espírito de Deus está falando no coração de algumas pessoas aqui. Por que Deus fechou as portas para você? Para você não perder a revelação do propósito. Se Deus deixasse a porta aberta, você ia fazer a sua carreira, você ia fazer a sua vontade, não a dele. Ele fecha todas as portas. Então tá bom, já que está todas as portas fechadas, vou me manter aqui de pé, fazendo a obra, com conta da igreja para pagar, com um monte de coisas, minhas também. E Deus falou assim: parabéns, agora então você vai entender como você é abençoado, porque agora você está fazendo, você está cuidando dos filhos, você está gerando de filhos. Olha só, irmãos, Maria, o que ela fez? Ela não gerou um filho de Deus, sim ou não? E o que José fez? Ele não cuidou de um filho de Deus? Pega isso. Às vezes você não é um ganhador de almas. Às vezes você não vai fazer: eu vou sair, eu não sei ganhar almas, eu não sou evangelista, eu não sei falar de Jesus para os outros. Tudo bem, mas você pode ser um José.
Você pode cuidar dos filhos de Deus, você pode dar uma aula de discipulado, você pode dar uma aula para as crianças, você pode ser líder do grupo das mulheres, dos homens. Quantos estão entendendo também? Isso é o quê? Cuidar de quem? Dos filhos de Deus. E daí você vai descobrir o quê? Você vai começar a perceber assim, não, pera lá. Depois que eu comecei a cuidar dos filhos de Deus, ou gerar filho para Deus, eu comecei a ser abençoado. E bênçãos que quando eu buscava fazer para receber, eu não tinha. Bênçãos que eu, agora do Alex, chegou a ter que ter 3 trabalhos, 3 serviços, em 3 áreas, em 3 coisas diferentes. Para quê? Para continuar ganhando bem. E de repente, Deus me desemprega de tudo, para mim ganhar melhor ainda. Melhor ainda. Irmãos, só para que eu pudesse ter tempo e qualidade de vida, para quê? Para gerar, para ser fértil, para multiplicar. E se eu tivesse alguma dificuldade para gerar, então pelo menos eu cuido dos filhos de Deus. Ah, pastor, parabéns, por isso que você é pastor. Não, isso é para todos nós. Isso é para os discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Eu estou falando para vocês por quê, irmãos? Porque, desculpa, não adianta você ficar pedindo que Deus venha alimentar o desejo do teu coração, que é sem propósito. Sabe assim, olha só, irmãos, tá? Quantas pessoas, pastor, mas eu conheço pessoas que estudou, que fez faculdade, que foi bem sucedido, que tem dinheiro, que tem empresa. Sim. Eu digo para vocês, eu não conheço, você tem ele como exemplo, eu não conheço ele. Um dia, se Deus permitir, eu quero conhecer, tá? Mas eu digo para você assim, se ele não está fazendo com um coração cristão, cada vez crescendo mais para poder cuidar daquelas pessoas, muitas daquelas pessoas já são filhos de Deus e outras ainda vão ser. Então ele está sendo sim um pastor dentro daquela empresa. Então ele está sendo um refém de Deus. Então ele está sendo um refém de Deus. O Luciano está sendo um refém de Deus, que fez ele crescer tanto que agora ele não pode voltar atrás. Então ele é obrigado a dar continuidade a todo o império e com isso suprindo o que é a necessidade dos filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, tudo que você fizer, qualquer coisa que você faça, seja lá no teu trabalho, então é o seguinte: amanhã de manhã você vai acordar cedo, você tem que ir para o trabalho, vai. Mas por Deus do céu, não fique esperando que a tua provisão venha daquilo que você faz, pelo menos daquilo que você está fazendo para receber alguma coisa. Não, você vai fazer aquilo, vai fazer bem feito, mas creia, você está lá por algum outro motivo, por algum outro propósito. Irmão, assim, já tive uma experiência, eu e a pastora. Nós fomos num lugar, gastamos 300 e poucos reais, e depois tinha uma decepção como se fosse um dinheiro jogado fora. A gente ficou chateado. Poxa, por quê? Por que a gente errou nisso? Eu não estou entendendo. Porque a gente gosta de ganhar, mas não gosta de perder. Não estou entendendo, Deus, o que eu fiz de errado? A gente estava pensando que tinha feito algo de errado, por quê? Porque nós estávamos olhando de que forma aquilo beneficiaria a nós. E de repente não beneficiou em nada, mas pelo contrário, seria um prejuízo para nós. Eu falei para ela, amor, tudo tem um propósito. Ela não falou assim, ela sempre fala, amor, tudo Deus fala. E daí a gente começou a conversar, irmãos, e o que aquele erro produziu em mim, nela, eu digo para vocês assim, a vontade é perder 300 reais todo dia. Todos. Vou dar outro exemplo. Essa semana, dentre muitas visitas que a gente faz, a gente foi orar numa casa. A gente foi na casa da mãe de uma irmãzinha que vem aqui, no culto aqui, aos domingos. Chegando lá na casa da mãe dela, Senhor, estamos aqui, não sabemos qual que é a tua vontade, mas estamos aqui submissos à tua vontade. Daqui a pouco chega a vozinha, a mãe da mãe. Meu pessoal, deve ser alguém doente, precisando de oração, não sei o que. Não. Pensa numa vozinha da Assembleia de Deus, irmãos, cadelinha de fogo, cheia do Espírito Santo. Senta na mesa. Quem você é? O pai tive vergonha, falou que sou pastor, né? Meio assim, ficando meio, né? Minha vontade. O pastor e você, conta para ela, né? A sensação é que nós éramos dois. Lá em Curitiba a gente chama de piá, né? Piá, duas crianças, né?
E o que a gente não sabia? Que ela já fazia 7 meses que veio na igreja, estava meio em depressão. Falei assim, tadinha, estava doente. E até então a gente não entendeu porque ela foi lá. Mas tá, estamos lá, faz visita, aquela coisa normal, dá uma conversa, né? Conversa sobre muitas coisas. Daqui a pouco, vamos orar. Quem que é o pastor sou eu, né? Comecei a orar, quando eu comecei a orar, eu só ouvi uma voz mais alta no meu ouvido. Quando eu vi, aquela senhorinha que entrou se arrastando, ela estava de pé, quase correndo em volta desse. Já entregando uma profecia para mim, para o pastor. Irmãos, eu entendi que Deus tinha nos mandado naquela casa para nós reativarmos o ministério daquela mulher de quase 80 anos. Nós saímos de lá, aquela mulher cheia do fogo do Espírito Santo. Entendeu? Dispensa que eu falei para ela assim, não vai para a Assembleia não, vem para cá não. Eu falei, não, volta. Apesar que cada escrava vai vir aqui, amém. Que ela quer vir aqui, amém. Mas eu falei, volta. Então entenda uma coisa, é propósito de Deus. Ele pensa aí, a pastora saindo feliz da vida. Por quê? Porque deu tudo errado. Por que tudo errado? Porque a gente foi lá para visitar uma que a gente achou que tinha problema, achou que tinha que ajudar ela, e no final das contas não tinha nada a ver com o que ela tinha a ver com ativar o ministério de uma senhora de quase 80 anos de idade. A pastora falou assim, lembre-se de Caleb, que com 80 e poucos anos de idade, e eu digo para vocês, irmãos, saí de lá com uma paz, com uma alegria, falei, amor, que gostoso, que vontade de levar a caminha para casa, né? Que vontade de levar a caminha para casa, aquela senhorinha para casa, sabe? Então, queridos, o que é isso? Agora, você acha que Deus vai deixar você se preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, se você está gerando e cuidando? Ali eu não fui gerar um filho espiritual, já existia, mas eu estava cuidando porque era alguém que estava apagado, com a chama apagada. Eu havia mais de 7 meses que não ia para a igreja. E um sentar na mesa, um cafezinho, e uma oração, irmão, pipocou o Espírito Santo naquela casa, mas violento, de forma a restaurar a vida. Daí, claro, Deus também nos usou com palavras proféticas, de coisas que Deus tinha para falar para aquela mulher, que não tinha acabado, ela já achou que tinha acabado a missão dela, sabe aquela coisa que ainda quer ir para casa? Não, a gente já posicionou ela em Deus. O que é isso? Ser fértil. Ser fértil em Deus. Agora, irmãos, eu tenho a opção de pegar os meus diplomas e tentar ser fértil com aquilo que eu fiz para eu ser o que eu sou, as minhas formações. Mas Deus nunca me chamou para mim ser o que eu quis ser. Deus me chamou para mim ser o que Ele é. Porque Ele me fez, Ele fez vocês a imagem e semelhança dele. Eu digo para vocês, irmãos, Deus não tem nada contra aquilo que nós às vezes fomos ensinados a almejar, a querer sermos. Observe, tem gente que quer ser, quer ter dinheiro, quer ser alguém importante para quê? Para levantar o nariz, para humilhar os outros. O Azeta fala, não, eu quero ter bastante para poder ajudar muita gente. Quem disse que muita gente precisa ser ajudada por ele? Muita gente já tem Deus para ajudar-nos, que é bem melhor. É bem melhor do que ele. Então, na verdade, aquilo ali é um discurso prepotente. É que nem a pessoa que fala assim, porque o meu dízimo eu dou em cestas básicas. Compro 100 cestas básicas, todos os meses. Parabéns, se foi Deus que pediu. Agora, se a pessoa está fazendo isso para a pessoa, dizer, olha, eu faço alguma coisa, por isso eu sou abençoado, esqueça. Essa pessoa não sabe o que é ser abençoado. Não sabe o que é ser abençoado. Em resumo, irmãos, eu falo isso como credencial, porque eu e minha esposa estamos vivendo isso. Nós vivemos isso. Nós achávamos que ser abençoado é você, às vezes, receber uma oferta de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$15.000. Mas o que você acha se você recebesse uma parte de R$200.000? Imóvel. E assim, do nada, sem fazer nada, sem fazer uma reza, sem fazer uma corrente de oração, simplesmente porque você entendeu para que você existe. E passa o quê? Gerar e cuidar. Você passa a ser a Maria e o José. A Maria gerando. Gente, na boa, você acha que Maria fazia ideia do que ela estava fazendo? Quando o Espírito Santo chega para ela lá, o anjo, ó, agraciado, né? Não fazia ideia, ela só ficou assim, estamos juntos, eu sei para que eu existo para a glória de Deus. Você sabia que a Maria podia ter sido apedrejada, morta?
abandonada por José, ela não estava nem aí com isso. Nem aí com isso. Porque o que ela queria era fazer a vontade de Deus. O pastor quer dizer o seguinte, que todo mundo tem que dar certo na vida? Não, tem gente que vai dar muito mal na vida, para que possa glorificar a Deus. Como assim, pastor? Como é que Deus vai ganhar quem está na favela se não tiver um crente de Deus lá? E uma pessoa cheia de dinheiro vai estar lá na favela? Não, a não ser que seja o dono do tráfico. Então tem gente que tem que dar tudo errado na vida, não pode prosperar, não pode crescer. Por quê? Porque precisa estar num lugar para quê? Para gerar filhos para Deus, ou para cuidar de filhos de Deus que estão lá. Como estão entendendo aí? Isso é evangelho, irmãos. É revelar. Evangelho de Deus é revelar quem você é, revelar quem eu sou, revelar quem Deus é. Deus nunca foi o diabo que quer nos matar. Muita gente olha para Deus como aquela que eu quero pegar esse povo e mandar para o inferno. Não, Deus é um pai que está ansioso. Esses dias eu olhando e falando com Deus, falei, Deus, que coisa doida é essa lá com a minha netinha, né? Ela não pode me ver, né? Ela já faz assim, tá? E não sei, um amor assim que parece que diferente, uma coisa doida, né? Não dá para entender o que a gente sente, né? Ele falou assim, Alex, isso que você está fazendo, né? É um amor que você precisa sentir por todos que são filhos de outros. Essa é sua neta. E os outros? Mas os outros não são meu parente. Pois é, mas são os meus filhos. São os meus filhos. Por isso que a Bíblia fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E quem? A sequência qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao? Como assim? Isso. Por que eu vou amar o próximo? Que bebe, trafica, mente. Porque eu olho para eles não como um pecador, mas como um filho de Deus, que precisa de alguém que entenda o chamado para revelar para ele quem ele é. Às vezes tendo amor suficiente, ou às vezes colocando para dentro da empresa para trabalhar, às vezes colocando do lado para caminhar junto, botando dentro da sua casa para fazer alguma coisa. Para quê? Para revelar. Por que você acha que a gente tinha casa de recuperação em Curitiba? Porque a gente gostava de trabalhar com drogaditos? Não. É muito ruim trabalhar com drogaditos. Mas porque a gente olhava para eles como irmãos nossos que precisavam de alguém que, mesmo sem acreditar, porque eles perdem a questão do caráter, então eles mentem para eles mesmos, né? Mas tinha que ter alguém que, mesmo sabendo que ia ser enganado, amasse eles até que eles entendessem e recebessem a revelação de quem eles eram, porque só assim eles iam ser libertos das drogas. Queridos, a mensagem dessa noite é: o que você acha que a vida é? A vida não é trabalhar para comer, beber, vestir, dormir, comprar casa. Não. Ainda que tudo isso é importante, e Deus não tem problema nenhum com isso. E Deus quer dar para mim e para você. Eu nunca trabalhei para isso e tenho minha casa. Eu nunca trabalhei para isso e tenho bons carros. Agora veja bem, eu estudei para ter tudo isso. E com o que eu estudei eu não ganhei nada disso. Com os meus diplomas eu não ganhei nada disso. Tudo que hoje eu desfruto, não vou dizer que eu tenho, porque não é meu, é de Deus. Por isso, se Deus chegar para mim hoje, né, e falar assim, da casa, dá um carro, eu posso fazer. Por que eu posso fazer? Porque eu não olho mais como meu. Não olho. Dinheiro. Eu lembro que teve uma época, a pastora vai contar isso um pouquinho para vocês. Ela tinha medo que eu saísse com dinheiro no bolso. Porque eu tinha costume, irmão, de chegar descalço. Lembra? Eu chegava descalço. Eu ia no lugar e Deus falava assim, ó, dê os seus sapatos. Eu dava. E chegava em casa descalço. Jaqueta de couro, importada, veio dos Estados Unidos, roupa. Por quê? Mas por que, cara? Ah, porque é bobo? Porque não dá valor? Não. Porque eu sei quem me deu e sei quem me pediu. E sei que se ele me pediu, já sei, porque ele vai dar um outro. Nem sempre. Mas não importa. Importa que eu sei para que eu existo. Aí você entende, porque a Bíblia fala assim, que ninguém ganha Deus no dar. Ninguém ganha. Então, irmãos, a Bíblia fala assim, aquele que tentar salvar a sua vida vai se perder, mas aquele que perder a sua vida em amor a muitos, esse vai encontrar a sua vida. Em que sentido? A razão da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome. Eu não sei, irmãos, é uma palavra assim que
fala assim, poxa, mas é tão confuso. É confuso, porque nós fomos tão escravizados que a gente só conhece uma língua. Eu faço e eu recebo. E não penso que eu sou diferente, não. Eu ainda às vezes, né, porque às vezes eu passo apertado. Não penso que eu não passo apertado, passo. Às vezes eu passo apertado. E quando eu passo apertado, a primeira coisa que eu penso, o que eu tenho que fazer para ganhar um dinheirinho? E daí o Espírito Santo tem que mostrar como é que é. Quer voltar para o Egito? É isso? Sentiu falta? Sentiu falta já do Egito? Do alho? Sentiu falta lá daquela carninha do Egito? Porque, irmãos, quando o povo estava liberto, comendo comida do céu, aonde que era? Vocês lembram onde eles estavam? No deserto. Tem gente que fala assim, pastor, eu não aguento mais no deserto. Eu digo, irmão, você tinha que querer ir para o deserto. Por quê? Porque no deserto você come a comida que vem do céu. No deserto você come a comida que vem do céu. Observe que quando eles passaram o Jordão e entraram na terra prometida, a primeira coisa que aconteceu foi o céu se fechou. Parou de vir comida do céu. Falou, agora então vocês vão lá guerrear, conquistar. Tudo bem, fazia parte do plano, do propósito. Deus quer que você tenha essa experiência, irmãos. Para isso você precisa ser revelado. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Para de pensar no teu pecado. Para de pensar nos teus erros. E se você precisa de alguém que fale isso, eu já vou dizendo, são muitos mesmo. São muitos os seus pecados. São muitos os seus erros. Seja de pensamentos, seja de sentimentos, seja de atitudes. Mas eu digo para vocês, irmãos, tudo isso acontece porque você está fora da vontade de Deus. Quando você entra na vontade de Deus, no propósito de Deus, você não precisa, como é que eu faço para deixar de pecar? Não precisa, porque não vai ter espaço para essas coisas. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. A palavra do Senhor fala assim, que Ele abrirá janelas dos céus. Por que você está esperando que se abra janelas da terra? Por que você está atrás das janelas e das portas da terra? Se a tua promessa é que Deus abriria janelas dos céus e derramaria sobre vós toda a suficiência, toda a bastante, ou seja, tudo que você precisa, não tudo que você quer. Deus não vai derramar tudo que o Alex quer, não, mas Deus vai derramar tudo que o Alex precisa para continuar gerando e cuidando de filhos de Deus. Maria e José, irmãos, não puderam ter uma parada, um puleiro. Tiveram que ter Jesus ali naquela manjedoura, porque nem quarto de hotel, dinheiro até tinha, mas não tinha lugar. Daí o triste do Herodes queria matar de qualquer jeito, teve que fugir. E uma hora no lugar no Egito, outra hora em Nazaré, outra hora na Galileia. Imagina que vida! Mas Deus sempre dando os escapes, por quê? Porque eles estavam cuidando do Filho de Deus. Aí você vai entender agora por quê que quando Maria chega, né, e repreende Jesus, porque eles tinham perdido o Filho de Deus, em vez de estar cuidando do Filho de Deus, 12 anos Jesus tinha. Jesus fica no templo, estive lá na festa da Páscoa, era caravana, 2, 3 dias para chegar em casa, aquela bagunça, fim de festa, 2 dias depois, cadê Jesus? Ela tinha ficado. E volta e fala, menino, onde você estava? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. Vocês deveriam saber. E vocês deviam estar cuidando de mim, porque eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Irmão, você quer que seu filho seja salvo, que sua filha seja salva? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Você quer que teu cônjuge seja salvo? Entrega para Deus. Deixa eu dizer que esse marido não é teu não, essa mulher não é tua não, é de Deus. Entrega para Deus e cuida, como quem cuida de um filho de Deus. Pastor, se você conhecer meu marido é ruim, eu acredito, mas ele não deixou de ser um filho. Então cuida não do marido ruim, cuida do filho de Deus.
pastor, minha mulher é uma cobra, eu acredito, mas cuida dessa filha de Deus que está agindo como uma cobra, mas antes de ser cobra, ela é uma filha de Deus. E você não vai ver se o céu não vai se abrir. E você vai ver se não vai ser derramado toda a suficiência para aquilo que você precisa. Você vai ver se Deus vai dar te ferramentas para que aquele homem, aquela mulher se converta, para que aquele filho saia das drogas, para que aquela pessoa abra a porta do emprego sim para aquela pessoa, não para que ela viva daquilo, mas para que ela encontre o propósito na vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Quando você conhece Jesus, o que você fazia antes não presta mais, tá? Aleluia. Não vai mais prestar. Lembra? Os discípulos ali, Pedro, Tiago, João, o que eles faziam? Eram pescar. Conheceram Jesus. Jesus morreu, né? Ressuscitou, apareceu, sumiu. João capítulo 20 ou 21. Eles estão lá, e agora? Para onde ele? Não sei, estamos sem direção. Então, como assim sem direção? Eles deviam saber que tinham que continuar fazendo filho, na fé, enfim, cuidando. Eram os discípulos, viram Jesus fazendo isso durante 3 anos. Daí Jesus aparece, eles estão lá pescando, não pescaram nada, porque não presta mais. Se Deus é Deus na sua vida, Ele vai fazer com que você quebre a cara naquilo que você faz. Não é o diabo, é Deus. Para quê? Para você entender o seu chamado, para você entender para que você existe, para daí, uma vez que você entenda, aí Ele possa usar até aquilo que você faz, colocar você até numa alta condição, mas eu ser um grande empresário, um grande profissional, uma pessoa com dinheiro, ou uma pessoa muito cheia da unção de Deus, tá? Porque Ele já sabe que você recebeu revelação, mas primeiro você precisa receber revelação. Eu e você precisamos de revelação, e Deus tem uma revelação para você nessa noite. Olha para mim, irmãos, olha para mim agora, não feche os olhos, olha para mim. Deus está mandando dizer para vocês, Ele precisa de vocês. Eu, Carol, Ele precisa de vocês. Solange, Deus precisa de você. Como assim eu preciso dele? Não, você já tem Ele. Você não precisa, você já tem. Você já é filha. Marcos, Deus está dizendo que eu preciso de você. Mas Deus não é Deus para fazer o que Ele quiser? Sim. E faz parte do que Ele quer fazer nós existir para isso. Você quer aborrecer Deus? Não seja aquilo que você foi feito para ser. Eu e você fomos feitos para a glória dele. E como que eu glorifico? Jesus falou isso em João capítulo 17. Como é que eu glorifico o Pai? Quando eu revelo a um desses pequeninos quem eles são. Quando eu revelo, olha, você não é bandido, você não é drogado, você é um filho de Deus, eu sou teu irmão. Não, eu não presto. Não, você pode até não estar prestando, mas o que importa é quem você é, não é o que você está fazendo. Não é porque eu estou revoando, isso é reprovável, mas isso é o que você está fazendo. Isso não importa o que você está fazendo, importa quem você é. Se você crê que você é filho de Deus, você vai ver como você vai deixar de fazer. Tem gente, irmãos, que está na igreja há anos e não deixa de fazer as coisas erradas. Por quê? Porque não tem revelação. Só tem uma religião, não tem uma revelação. Porque se tivesse revelação, não ia ter vergonha, não ia ter coragem de fazer. Não ia ter coragem de fazer. Uma certa feita, um pastor comentou assim, falou, gente, lá em casa todo mundo anda pelado. Eu falei, como assim? Mas não fica um olhando para o outro. Mas o que é? Só você e sua mulher? Não, é mulher, tem filho. Às vezes dá gêmeo, mas como assim coisa doida dessa? Não, isso aí está errado, né? Errado para quem olha. Ninguém olha. Ninguém fica olhando. Todo mundo tem temor a Deus o suficiente. Claro, né, irmão? Né? Assim, ele quis dizer o seguinte, né? Não é que fica andando pelado. Tipo assim, quando precisa sair daqueles órgãos, não vai, né? Aquela coisa assim. Mas ninguém. Por quê? Porque ninguém está preocupado com isso. Porque todo mundo sabe quem é. Porque todo mundo tem consciência de que é. E se alguém vê alguma coisa e perceber que está errado, fecha o olho porque sabe quem é. Eu posso ter o dinheiro aqui, irmãos, na minha frente. Eu não vou pegar porque eu sei que não é meu. A não ser que esteja com o meu nome. A não ser que esteja com um bilhetinho para o pastor Alex. Eu não vou usar o que não é meu. A não ser que tenha ali autorização. Não, isso aqui
você pode usar. Por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não. Porque eu não tenho vontade de fazer coisa errada? Tenho, mas eu não vivo mais pelo que eu quero fazer. Eu vivo por aquilo que eu sou. A partir de hoje você vai viver por aquilo que você é. Sabe por que Deus vai te curar hoje? Sabe por que Deus te cura hoje? Porque você entende quem você é. Deus não tem doença, Deus não tem enfermidade. Se você crê que você é a imagem dele, então essa enfermidade tem que ir embora. Tem que ir embora da tua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de atribuir para o diabo as coisas. O diabo não tem mais poder na sua vida faz tempo, viu? A não ser o poder que você dá para ele de vez em quando, dando autoridade para isso, não, porque não que ele tenha. Porque quem tem autoridade sobre a minha vida e sua vida hoje se chama Jesus Cristo. A luta dele não é com o diabo, a luta dele é com nós mesmos. Porque às vezes a gente é rebelde, a gente toma dele aquilo que é dele, sempre foi dele e é para ele. Jesus é o meu pastor, mas ele é meu Senhor. O Senhor é o meu pastor, não é o pastor que não, o Senhor. Primeiro ele é Senhor, depois ele é pastor. Primeiro ele é Pai, ele gera, depois ele cuida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coloque sua mão na posição de receber, queridos. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que os céus estão abertos, Senhor, que foi revelado a tua palavra. Eu sei que os seus céus estão abertos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, porque nós não estamos fazendo nada, Senhor, para receber algo, a não ser, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, recebendo a revelação e se colocando como filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu sei, Senhor, que nessas mãos está, Pai, tudo caindo agora do céu, tudo que eles precisam, tudo que eles precisam para serem pessoas que vão gerar filhos para Deus, que vão cuidar dos filhos de Deus. Jesus nem, Senhor meu Deus, tinha acabado de nascer lá, os magos do Oriente já trouxeram incenso, ouro e mirra, porque José e Maria precisavam daquilo para poder cuidar dos filhos de Deus. Pai, eu, Senhor Deus, eu cuido dos teus filhos, os filhos que o Senhor deu da nossa carne, para mim, para o pastor André, e os filhos espirituais. Por isso o Senhor não tem deixado faltar, Senhor meu Deus, incenso, ouro e mirra, Senhor, porque nós estamos cuidando. Vai que cada um entenda isso e comece a cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus vizinhos, cuidar dos seus irmãos da igreja, cuidar, Senhor meu Deus, porque não vai faltar incenso, ouro e mirra, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e declaramos, Senhor, de toda sorte de bênção, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, como diz as suas escrituras, Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele nos guiará nos seus passos, e você andará pelo caminho certo. Aleluia, abençoado. Louva ao Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, vamos para casa abençoado, fazer filho. Vamos, vamos fazer filho, né? Tá? A gente tem medo, né, de falar isso, né? Não, está amarrado, vai no cima da cruz, né? Não, irmão, tá aqui, ó. Você seja rebelde, né? Faz filho. Não, mas eu não quero, mas tá bom, então faz filho espiritual. Pronto. Sai alguém que vai dar o mesmo trabalho. É verdade, você não quer mais. Porque é mais difícil cuidar do filho dos outros do que do seu. Quer dizer, você já não tem mais mesmo, quer dizer, Deus, né? Bom, mas em nome de Jesus, você vai ver isso. Você vai ver amanhã. Porque as coisas que eu disse, Deus não precisa levar semanas, não. As coisas, se o que eu falei aqui nessa noite, alguma coisa veio de Deus, é de Deus, você vai ver hoje na sua vida. Você vai receber sinais de Deus hoje, agora. Quando você está aqui, alguma coisa já está acontecendo. É assim que o mundo espiritual acontece, se move. Quando o natural está nessa lentidão espiritual, ó, acontecendo, haja luz, fogo, tudo. Eu creio em nome de Jesus. Nunca mais olhe para trás, irmãos. Nunca mais olhe para o Egito. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Muito bem, vamos lá então. O que nós temos essa semana? Irmãos, nós temos. Eu preciso que vocês nos ajudem a divulgar, tá? Sábado nós vamos ter um culto para os jovens, tá? Às 7h30 da noite, 7h30. Um culto para os jovens aqui.
Após esse culto, os jovens, tá? Nós somos convidados a estar indo na, acho que é comunidade, a igreja Germinar, que vai ter lá também, né? Como se fosse uma meia vigília, tá? E eu acho que nós precisamos nos unir como irmãos, não como igrejas, porque não existe duas igrejas, existe um Deus, um só Pai, um só Jesus, um só batizador, um só corpo de Cristo, mas com os nossos irmãos. Eu digo, vocês fossem na igreja católica e nós fomos convidados a dizer, vamos, porque os nossos irmãos, não estamos para a igreja católica, estamos com os nossos irmãos. Você acha que não tem crente lá? Mais do que muito crente na igreja evangélica. Sabe por que tem? Porque Deus é Pai. E Deus é Deus em todo lugar e é Pai para todos aqueles que creem. Tá? Então, assim como a gente continua hoje cometendo uma ou outra coisa que a gente faz errado, eu acredito que você faz também, lá também eles fazem, mas não deixam de adorar a Deus. Estou aqui defendendo nem a Deus, falando quem somos. Nós somos filhos de Deus. Tá? Então me ajude a divulgar isso, ok? Domingo temos os nossos 2 cultos às 18 horas e às 19h30, tá? Só para vocês irem acompanhando, ficou bem melhor, porque antes estava tudo topetado, gente para fora, enfim, estava vindo na faixa de 120 pessoas, agora está vindo ali 70 em cada culto, né? Eu sei que a semana passada deu 125, dividido em 2, foi maravilhoso, todo mundo sobra lugar às vezes, mas logo também vai. Antes que preencha tudo, nós já vamos estar dando um outro jeito, tá? Para aumentar a igreja. Mas enfim, eu creio, irmãos, eu creio. Deus vai fazer a gente crescer para quê? Para a gente bater no peito e dizer, somos grandes? Não. Deus vai fazer a gente crescer para que continue crescendo essa mensagem, para que continue crescendo essa mensagem, que nós precisamos ser pais de nações, gerar pessoas, os filhos de Deus. Amém, amém? Vamos para casa abençoado então, tá? Estenda suas mãos aqui à frente, em nome de Jesus. Se você precisar de uma oração, querido, se você precisar uma visita, a nossa irmã Alcina chegou do hospital ontem, eu mandei o vídeo lá no grupo da igreja, né? Ela mandou áudio para mim, né? Muito querida, né? Ela muito querida. Eu mandei também, eu estou conversando com ela, e ela falou assim, pastor, como é bom ouvir tua voz, né? Eu falei, mas a sua voz também. E a mesma coisa, irmão, você é uma irmã, e ela falou bem que ela tem um testemunho para dar, tem um testemunho forte para dar para nós. E ela entendeu também que tinha a ver com mais ou menos o que a gente pregou. O que estava acontecendo com ela, porque era um alinhamento de Deus. Deus permitiu para alinhar algumas coisas. Então, quem quiser também, né, liga para ela, faz uma visita, é bom, ela gosta de se sentir amada. Eu não fui, porque ela chegou, não fui ali, não preciso ir ver ela, mas seria muito bom se você pudesse estar lá para dar uma visita para ela. Com relação à ajuda que eu pedi, né, foi solicitado para nós uma ajuda para ajudar a pagar uma pessoa. Eu falei com o Eduardo, sobrinho dela, ele falou assim, olha, algumas pessoas ajudaram, foi muito bem, desde já eu quero agradecer a todos que puderam ajudar, né, ofertando. E eu lembro que domingo passado ele falou, domingo eu vou anunciar de novo. Ele falou, não, pastor, não precisa mais, já foi o suficiente. Gente, eu vi Davi, quando pediu oferta para construir o templo, o pessoal começou a vender do que tinha para levar e falou, não precisa mais, chega, já tem o suficiente, né? Então, eu só estou para vocês compartilhando, né, o que o Eduardo passou para nós, que é o sobrinho dela. Então, louvado seja Deus, mas não há dúvida que seja ela quem for precisar, nós somos um só, né? Somos uma família, amém? Estenda suas mãos à frente, então. Glória a Deus. E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para tudo sempre. Diga amém. Amém. Abraça esse teu irmão que está do teu lado aí, essa irmã, esse irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Chega aqui, eu falo de Jesus.